Acionando agora Cláudio Rezende. A terça-feira é véspera da estreia do Galo no Campeonato Brasileiro. Um abraço, Rezende, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Pedro Abílio, boa tarde a todos. No Galo, dia movimentado já pela manhã, com despedida do atacante Rony. Ele já se despediu dos colegas no treinamento desta manhã e agora está liberado para viajar até Santos para fazer exames médicos. A gente trouxe no sábado que o Corinthians estava interessado no Rony. O Santos, esse interesse já é anterior, né? Durante aí o período sem bola rolando, no início de janeiro, o Santos chegou a negociar com o Atlético. Naquela oportunidade não houve um acerto entre as diretorias. Então agora o negócio bem encaminhado, atenção, é venda em definitivo. O Santos está propondo para o Rony um contrato de 3 anos. 3 anos de contrato, o Galo vai receber uma grana. Esses valores ainda não foram informados. A gente continua atrás aí qual vai ser esse valor que o Atlético vai receber pelo atacante Rony, que no Atlético ficou sem clima nos últimos tempos para permanecer. É um jogador até que o Sampaoli considera útil no elenco, um atleta que ano passado jogou muitas vezes, né, com o Sampaoli. No clássico, Pedro Abílio, você estava lá e viu, quando teve a escalação oficial da locutora do estádio, o único atleta que foi vaiado antes do jogo foi o Rony, quando foi falado o nome dele lá no banco de reservas. Então, situação para o Rony estava complicada aqui. O Santos teve esse interesse, mostrou essa ideia de levar o Rony. E agora são os passos finais aí para que o jogador seja anunciado por lá. Então ontem, quem se despediu foi o Biel. Biel viajou para a Arábia, vai jogar lá no Al-Shabaab. O empréstimo do Sporting está sendo repassado, era para o Galo até o meio do ano. Ele vai agora lá para o futebol árabe. Então Biel foi embora ontem. Hoje foi a vez do Rony se despedir. E aí eu vou rolar a bola para vocês aí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de possibilidades de outros atacantes deixarem o Atlético também, viu, Pedro? Pois bem, vamos falar sobre essas situações aí. Meio-dia com 25 minutos, essa informação inicialmente trazida pela nossa colega Mabi, né, Vini, com o Fernandinho Martins e Miguel lá na Fã FM, do Rony indo embora. E é uma situação que não vinha se desenhando nos últimos dias, e que o Cláudio traz agora uma confirmação de uma saída boa para a torcida, um ano depois dessa contratação ter sido efetivada, com cifra alta, com um dos destaques do futebol brasileiro nos anos recentes. Difícil acreditar que deu tão errado, viu, Vini? Mas deu, né, Pedro? Mas deu. O Rony, eu não acho ele esse horror todo, mas a questão é a seguinte, para mim é bem objetiva. O custo-benefício é ruim. O Rony é muito caro pelo que ele entrega. Nesse tempo todo de Rony no Atlético, qual que foi a principal característica do Rony? A entrega, a marcação, mas a gente está falando de um atacante, poxa. Se o atacante ele se destaca mais pelo poder de marcação do que por gols e assistências, ou ele está jogando na posição errada, ou a gente está ficando... nossa análise está assim, com um poder de... o nosso crivo está baixo, poxa. A gente tem que ser mais exigente com o atacante, pelo que ele recebe, pelo poder de investimento que o Atlético fez para ter o Rony aqui. Então, o primeiro semestre dele, ano passado, foi até bom, mas aí teve muito de campeonato mineiro. Mas desde que aconteceu aquela situação, que ele acionou o Atlético na justiça, nunca mais foi o mesmo. Aí o Rony, realmente, o desempenho dele caiu, parece que a cabeça dele não ficou focada no Atlético e... tá sem ambiente, Pedro. A janela do Atlético até que é muito boa, não só pelas chegadas, mas pelas saídas, né? É trabalho também do departamento de futebol tentar fazer com que tenha um alívio na folha com saída de jogadores que não vão gerar um impacto técnico. Então, para mim, a saída do Rony, nesse momento, é muito boa para o Atlético. Ale Oliveira, o Rony está deixando o Atlético, se despede indo para o Santos. Como é que você enxerga esse movimento, Eu Ale? acho que também a direção tá com medo da comissão técnica colocar ele de titular do Hulk de novo, né? Então vamos tirar o Rony, que daí eles não têm mais essa aí, sabe? Essa opção. Porque nesse ano, inclusive, né, a gente viu o Sampaoli e o auxiliar dele lá, o outro... O Diogo Alves. Diogo Alves falando do Rony, eu pensei que ele tava falando do Messi, juro por Deus. Imagina o que eles vão falar do Hulk, né? Depois do que aconteceu no Clássico. Mas enfim, o Vini falou, né, de alívio na folha, tem chegado bons jogadores, né? Eu considero a janela do Atlético excelente.
Claro que os jogadores têm que se provar, mas acho muito boa a janela, dentro das limitações, né, de orçamento, financeiras, muito boa, mas para chegar essa turma toda, tem que sair jogador, né? Como, por exemplo, para a chegada do Lodge saiu o Arana, e agora essas novas saídas, o Claudião está falando que vai ter mais gente aí, acredito que exista mesmo mais negociações em curso, porque você precisa ter um alívio nessa folha e foi o que o Vini falou. O Rony, ele é um cara útil para qualquer elenco, e vai ser também pro Santos. O problema é que, quando da contratação, não só do Rony, mas do Júnior Santos, o Atlético estava muito pressionado pela torcida, pela opinião pública, pela imprensa, porque o Cruzeiro vinha trazendo nomes importantes e o Atlético não estava conseguindo se mexer no mercado. Tinha trazido o Gabriel Menino e o Patrick, né? E não estava conseguindo fazer as negociações. O Rony estava numa disputa, acho que com o Vasco, se eu não me engano. Foi. Com o Vasco. E aí os caras, não, pode deixar que então que a gente paga tanto e tal, não sei o que. E realmente o Rony recebe um salário que ele não consegue entregar. E acho também que a situação dele ficou ruim, não só pelo fato de ter entrado na justiça, mas por ele ser titular de dois caras que tecnicamente são muito melhores que ele, né? Ele foi titular em parte da temporada do Hulk, e aí eu não preciso explicar muita coisa, não é nem culpa do Rony, evidente. E na final da Sul-Americana, ele jogou numa posição que o Scarpa poderia jogar. Aí fica difícil, né? Então, realmente a rejeição existia, mas a negociação é muito boa, mas muito boa mesmo pro Atlético, em que pese, né, o Claudião? Vai perder dinheiro, né? Vai perder dinheiro, porque ele pagou mais do que ele vai levar. O Rony, o Galo pagou 6,5 de euros. E tá se falando lá em Santos, né, os colegas aí da imprensa, tá aqui no GE.globo, que pode gerar em torno de 3 de euros. Então, tá vendendo por menos da metade do que comprou, né? Mas eu acho difícil conseguir mais também, né? É isso que eu ia falar, porque era uma aposta muito mais esportiva do que financeira, né, Vini? E esse foi um erro do Atlético na janela passada, de fazer investimentos altos com atletas que não iriam trazer retorno financeiro. O Atlético apostou muito no retorno técnico, de Júnior Santos e Rony, por exemplo. Esses retornos não aconteceram, então esquece, assim, você não vai conseguir recuperar o valor que investiu. Nesse momento é mais economia do que o Atlético perder dinheiro. Porque você vai, além de ganhar uma grana pelo valor que o Santos irá pagar, economizar no salário, que não é baixo. Então, poxa, se você esperar uma proposta chegar a mesma que você comprou, o Rony vai cumprir o contrato dele até o final e não vai chegar essa proposta nunca. Seria 3 de euros mais bônus, né? Se ele conseguir algumas metas por lá. Agora, tem mais gente que pode sair, né, Pedro? 12h, 30 minutos, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Quem, Claudão? Pode sair. O Júnior Santos, mas aí o Júnior Santos seria empréstimo. É empréstimo com opção de compra, que o Galo está negociando com o Bahia. O Bahia se mostrou interessado aí nos últimos dias no Júnior Santos, então o jogador tem possibilidade de jogar Série A, Libertadores. O Bahia é um time do Grupo City, então hoje se tornou atrativo, né? Jogar no Bahia não é como era lá alguns anos atrás. Então, o que está pegando ainda é a divisão dos salários, porque ele tem um valor alto de salários, o Júnior Santos. O Bahia está tentando aí aquela coisa, né? Na hora do negócio, o jogador ficou fora o ano passado, muito tempo, aí vamos dividir aqui um pouco o salário. O Atlético está negociando com o Bahia. E um outro jogador que está já numa situação de saída por empréstimo é o Cadu. O Cadu participou das 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, depois de muito tempo, né? Ele teve uma lesão grave no joelho, revelado pela base do Galo. O Cadu jogou titular contra o Betim e entrou no segundo tempo contra o Norte, nas 2 primeiras rodadas. O Cadu ainda não está encaminhado como o Rony, mas há uma possibilidade sim, viu, Pedro? Conseguimos apurar que a ideia inicial é que ele vá por empréstimo a algum clube do Brasil. O Cadu, que é jovem, né? Um jogador que pode ainda render lá na frente se conseguir vingar em outro clube. É uma situação que pode acontecer também aí. Júnior Santos e o Cadu. Farão falta, olha, o Cadu, aliás, destoou bastante nesses primeiros jogos em relação ao restante da turma que jogou, da galera mais nova, né? Até por estar voltando de lesão também. Mas antes ele jogava muito com o Milito, né? O Milito adorava o Cadu, impressionante. Mas mesmo antes da lesão, ele também não teve oportunidade, né? Mais até, e não conseguiu desempenhar. Acho que ele tem que procurar um espaço dele em outro lugar e